Pessoal, quando nós falamos de estabelecimento de prioridades e aquilo que eu faço como um roteiro, que caso eu perceba que sou chamada a fazer algo, arrumar o tempo para fazer, estabelecer mesmo aquilo que é de alta prioridade, que deve ser feito imediato, e aquilo que pode esperar, e ao mesmo tempo fazendo um pareamento disso com o momento que a Terra vive, da transição planetária, em que nós estamos num momento convulsivo do orbe Terra. Se pegarmos os noticiários, aquilo que nos chega a cada momento, perceberemos a tensão que acontece enquanto coletividade e a urgência de podermos estar abraçando a parte que nos compete nessa gleba e dando o nosso melhor. Porque vai acontecer de Jesus ele me confiar um trabalho e esperar que eu me vire para dar conta disso. Ele não vai me dar todas as condições prontas, até porque isso prejudicaria o desenvolvimento de ferramentais que eu preciso fazer. Porque se Jesus ele se aproximasse de mim, acalmasse todas as tempestades que me acontecem e me desse a caixa de ferramenta ali, com todos os ferramentais que vou precisar para consertar uma porta, isso iria me acomodar e me impediria de desenvolver heroísmo, autodomínio, burilamento, aprendizado, sabedoria. Daí que Jesus, ele me mostra por onde eu devo ir, ele me dá essa placa, mas ele vai me deixar entregue a mim mesma, no sentido de que eu desenvolva forças e vá em busca daquilo que torne viável, possível realizar aquilo e que eu dê conta. Então, a questão do tempo, ela costuma ser premente nesses processos, porque um trabalho que eu vou assumir, aqui falando uma atividade voluntária, não remunerada, mas poderíamos estar falando onde eu me sinto chamada a estar auxiliando. Naturalmente que não terá como eu desenvolver esse processo e fazer isso acontecer se eu não tirar outras coisas que não são essenciais. Porque se eu não dou conta de tirar o que não é essencial, eu não vou priorizar o essencial. Até considerando que nós estamos numa era de informação onde a todo momento nós somos bombardeados com todo tipo de informação. A maior parte delas desnecessárias para aquilo que precisamos realizar com urgência. E essa questão de escolhermos, pensarmos o essencial em meio a tanta movimento, tem a ver com a sabedoria e com a humildade, porque essa abertura de coração me conecta com Jesus para que Ele me oriente.
aquilo que eu preciso compulsar, aquilo que eu preciso me deter naquilo, aquilo que eu preciso usar para o trabalho que eu vou fazer. É como uma pesquisa que eu desejo fazer sobre aquecimento global. Se eu coloco na internet esse título, aquecimento global, vai aparecer uma série de informações que eu vou fazer um filtro. Porque se eu for ler todas as informações que aparecer para mim sobre aquecimento global, eu vou perder tempo, vou colher informações desnecessárias, muitas aí no meio podem ser inclusive inverídicas, falseadas. E o trabalho que poderia ser feito em menos tempo, com a melhor qualidade, fica deteriorado. Então, a hora que eu coloco aquecimento global, o trabalho primacial é selecionar as informações que aparecem ali para mim que eu devo usar e me demorar nelas. Assim, ganhando tempo, trabalho, energia. E isso vale para o momento que nós estamos vivendo. Porque às vezes alguém passa por mim, passando uma situação que nós não sabemos, e pode ser que aquele recurso positivo de sentimento que eu envie na direção do outro ajude o outro a continuar. Em sendo assim, no diário em que nós estamos, seja num trabalho do ganha-pão, seja numa atividade de caráter benemerente em relação ao nome que é dado para isso, seja num ambiente doméstico, nós somos chamados a fazer esse aproveitamento. E muitas coisas que as pessoas vivem não vão chegar até nós. Até porque existe um receio de se expor, ou uma impossibilidade de falar determinadas questões que vão expor terceiros. Porque às vezes, se a pessoa comentar alguma coisa que ela está vivendo, para ela explicar aquela situação, ela precisa falar da intimidade de uma outra pessoa, então ela evita comentar. E isso vai dizer de muitas situações que estão turbulentas em torno de nós, começar por nós mesmos e o nosso redor, e que, mesmo que eu não saiba o que acontece, ou que a pessoa não tenha manifestado, mas eu posso deixar a minha melhor palavra, a minha melhor vibração, a ajuda que eu consegui alcançar para deixar ali. E quando nós falamos de deixar o nosso melhor, não é apenas com aqueles que estão ali no laço da parentela, consanguíneo, mas para tantos quantos renteiam conosco aqui nesse orbe. Porque Jesus, na verdade, ele vai nos dar uma dimensão de família universal. E, inclusive, em vários momentos, Jesus explica e deixa na entrelinha, inclusive, a questão da renúncia aos afetos mais caros em prol de outrem. Onde ele explica que se eu não sou capaz de deixar alguém com o qual eu tenho uma afeição, para pegar a enxada que Jesus me dá, eu não sou digna dessa enxada, desse serviço. Então, na verdade, é esse combatimento ao nosso apego, à nossa carência.
Porque a questão do nosso melindre e da carência é que nos coloca suscetível ao que vem de fora. E muitas vezes uma fala que chega até nós já provoca uma indisposição e, se nós não tomamos cuidado, acaba com o nosso dia. A moça comentava que ela estava ali no ambiente de trabalho e alguém do lado ali houvera começado a conversar com mais outras duas pessoas, 3 moças ali conversando, e elas ficaram ali pelo menos meia hora falando as questões negativas do ambiente de serviço em que elas estavam. Talvez nem elas se aperceberam do negativismo e da indisposição que as tomaram ali naquele momento. Porque no tempo ali que ela ficou próximo, fazendo um serviço delas, elas estavam falando, atacando pessoas, condições do serviço que elas estavam, dizendo que estava insuportável, que estava muito distante daquilo que elas tinham imaginado para o ambiente de serviço, falando do ideário, estava aquém do que gostaria. E acabou que o tempo foi passando e elas acabaram ficando ali pelo menos uma meia hora nesse tipo de vibração, que é altamente prejudicial. Porque se nós considerarmos o trabalho per si, primeiro que o agradecimento vem primeiro por termos um trabalho. Enquanto muitos da população brasileira, para falar só do Brasil, não tem um emprego. Se considerarmos alguém que estuda para atuar numa área, muitos que estudam para atuar em determinada área não conseguem emprego naquela área e tem que atuar em outra frente, com dificuldades ali envolvidas naquele esforço. Inclusive, em se falando de determinados tipos de emprego que existe aquele malho, como trabalhar no supermercado, que é sobrecarregante. Mas, na verdade, o emprego que for que eu assumir vai me dar uma exigência de esforço, vai pedir de mim suor. E em sendo assim, quando nós consideramos que a maior parte não tem um emprego, sequer falando na situação do mundo, e passa a necessidade do básico, e precisava fazer uma complementação do emprego, caso tenha um, porque falta o necessário ali para os seus, uma percepção rápida começa, já nos encheria de gratidão por ter um trabalho. Mas nós acabamos que nos viciamos na queixa, na lamentação, que nos impede de ver o lado positivo das coisas e de inclusive dar o nosso melhor. É como um antolho, uma viseira que a gente coloca no rosto e que nos deixa num lado daquela situação com um pessimismo que gera uma vibração tóxica e os seus consequenciais, da falta de perdão, do câncer, da insônia, do pânico, depressão, ansiedade. Em sendo assim,
A questão do trabalho que é pedido de nós, isso também tem a ver com a valorização do essencial, que é a doação que eu faço da minha energia nobre, que pelo fato de nós estarmos na matéria encarnados, nós não conseguimos enxergar além da casca, que significa literalmente nada. Porque a casca, aquilo que é aparência, é nada. O que vai importar é a forma como o meu espírito movimenta os recursos a meu dispor para produzir o bem. Tinha uma trabalhadora que ela comentara ali no ambiente de serviço dela que quando chegava ali o momento do lanche, que era servido ali, propriamente dito, de um almoço que era colocado ali, acontecia de quando ela ia servir, já tinha acabado algo que estava ali, porque ela tinha ido depois, que às vezes ela ia no banheiro antes para depois pegar o prato dela, ali considerando o horário que bate, o sinal para aquele lanche, para aquele momento ali do descanso. E ela tinha comentado que a hora que ela foi pôr no prato uma mistura que já, bem dizer, não tinha, também ali uma salada que tinha acabado, e ela foi depois tentar pegar ali a rapa do que tinha ali para colocar no prato dela, e acabou caindo um caldo ali, que estava junto com uma couve, um tomate que estava ali na verdura que tinha acabado, e ela acabou misturando essa água que veio ali da verdura junto com o arroz, e quando ela viu tinha um fio de cabelo. Ela pegou, tirou, terminou de comer, tranquilamente. E mostra que até mesmo quando nós estamos falando da nossa interação entre nós no momento de partilhar o pão, nós temos a tendência de quem chega na frente pegar o que tem. Onde nós estamos ali num coletivo, onde cada qual pega o seu prato e cada qual precisará se alimentar, naturalmente, essa percepção um em relação ao outro, desse zelo, de colocar de tal forma que sobre para o outro que vem depois, e perceber essa situação recorrente de quem vem depois não encontrar para colocar no seu prato. Então, são detalhes da nossa convivência que mostram os sentimentos que ainda prevalecem em nós. Do orgulho, do egoísmo, que são nossas chagas. Conforme Kardec vai dizer. E isso tem a ver com um sentido oposto àquilo que Jesus vai trazer consoante em Boa Nova, no capítulo Amor e Renúncia, onde ele tem uma troca de figurinha com Pedro. E num dado recorte, vai dizer que o reino de Deus no coração deve ser o tema primacial do nosso processo. E que o sacrifício supremo da renúncia
é um apanágio a ser conquistado, visto que nós sabemos conservar, ir na frente para pegar algo, garantir algo para nós, mas raros de nós sabem privar-se, deixar de ter para que o outro tenha, deixar de consumir para que o outro consuma, deixar de comer para que o outro coma. E aqui vale para as interações que nós vivemos. Quando eu dou um valor em dinheiro para que alguém possa comprar um remédio. Se eu for esperar sobrar para fazer isso, eu não vou fazer. E chega um instante de separação, quando a gente considera os laços consanguíneos, por exemplo, que é necessário que nós saibamos suportar com desprendimento sincero. Até mesmo, gente, quando nós consideramos aquilo que é oferecido para nós, seja numa repartição de trabalho, seja em casa mesmo. Essa atitude da renúncia silenciosa e de tirar de mim para oferecer para o outro. Jesus segue dizendo que essa separação não é apenas aquela verificada na morte corporal, que muitas vezes vai ser providencial e proveitosa, mas também da posição estimável no orbe, do viver na paisagem querida, família terrestre, ou aquela alma bem amada que optou ficar à distância, entre a venenosa flor de um dia. E por isso que o aprendizado de saber partir de um braço adorado, de uma afeição, de um lar tranquilo, por amor do reino do céu, é esse tabernáculo da eternidade, da vida eterna. E aí Jesus vai dizer que poucos de nós conseguimos suportar apodo, calúnia, indiferença, porque optamos por uma criação individual, de um idealismo que deseja o elogio, o aplauso. Queremos a posição de evidência. E até mesmo a análise que nós fazemos no nosso trabalho é prejudicado por isso. Porque se eu analisar aquilo que eu estou fazendo pela métrica do quanto de evidência eu estou conseguindo, uma coisa, na verdade, é oposta à outra. Conseguir viver aquilo que Jesus me pede e estar avançando nisso não vai estar ligado à evidência pessoal. Porque o caminho com Jesus é um caminho solitário, de renúncia, de perseguição. Daí que uma coisa não coaduna com a outra. E nós estamos tão viciados em ter evidência, em ser aplaudido, em garantirmos para nós, mesmo que o outro fique sem, que a gente acaba que para analisar o serviço que a gente está fazendo, a gente olha por essa métrica e a gente erra a análise daquilo que estamos obtendo. É uma armadilha. E quando isso acontece, eu cerro o meu ouvido à advertência celeste para que tranquilamente me afaste. E na renúncia silenciosa
e no voluntariado do bem, siga. E isso é saber ceder, retirar-se de cena e partir em silêncio, por amor de Jesus, esperando o pronunciamento de Deus. Jesus vai explicar que não é possível me edificar se eu não conheço e vivo a virtude de saber renunciar com alegria, abnegar em obediência ao querer de Deus. E vai me dando a compreensão da sublimidade do seu desígnio no momento aprazado, oportuno. Em sendo assim, necessitamos aprender a partir aí e a esperar naquele local em que a determinação de Deus me conduz e me traça, cuja placa me indica. Porque a preocupação primeira nossa deve ser a edificação do reino do céu, a nossa aspiração mais nobre, o local para o qual a nossa alma olha, a nossa esperança central de espírito imortal. Em sendo assim, são ensinamentos que Jesus vai nos trazendo e que nos mostram essa direção que Jesus nos dá do caminho que devo seguir, naquilo que Ele me propõe. E as atitudes que acontecem de trocar de trabalho igual troca de blusa, de trocar do centro espírita que eu participo ou pular minhas idas lá, igual eu troco de sapato, mostra a nossa dificuldade de perseverar nisso. Iniciar esse trabalho é fácil, continuar nele com essa perseverança é difícil, mas chegar ao seu termo é sacrifício, é por essa renúncia que Jesus fala a ser aprendida. Porque somente quando eu internalizo essa renúncia, essa abnegação, eu consigo ficar onde Deus determina para mim e ser fiel. Senão eu vou acabar tendo uma tendência de ou pular, cada hora está num lugar diferente, isso não me dá constância moral, ou eu falto daquilo que me propus. E em ambiente de repartição de trabalho, a gente vê muito isso. Pessoas faltam, às vezes com frequência. Naturalmente que existe um motivo que está por trás, que nós desconhecemos, porque cada qual tem a sua realidade. E, inclusive, nesses casos, somos chamados a cobrir a falta do outro, a ajudar quem faltou, fazendo a parte do outro, tanto quanto me seja possível. Mas, por outro lado, vai mostrar
a nossa instabilidade mesmo. Se considerarmos, inclusive, a questão de receituário falso para faltar do trabalho, que, inclusive, recentemente foi feito um rastreio referente a isso, e descobriu-se que existiam facções criminosas que estavam vendendo receituário para ser usado por alguém que desejasse faltar do trabalho, que na verdade tinha informação que não correspondia à realidade. Como uma senhora que trabalha conosco, ela estava com um problema de dor no joelho forte, então ela está andando mancando, e inclusive ela estava procurando um tratamento alternativo da homeopatia, que é energético. Porque a homeopatia, pelo fato de ser energética, ela não tem nem efeito colateral, nem interação medicamentosa e nem sobrecarga. O organismo assimila o que precisa e elimina o resto. E ela procurou saber tratamento alternativo, porque ela estava com essa dor forte, houvera ido no ortopedista, mas ela não tinha conseguido um atestado para afastar. Ou seja, mesmo ela estando numa situação complicada para ir trabalhar, enquanto ela desse conta, ela estava indo. E estava conseguindo fazer o serviço dela. Porque com certeza ela deve ter começado a tomar um analgésico, na própria homeopatia tem para dor. E pôde, então, viabilizar que ela continuasse no serviço. E mostra que muitos atestados que são dados para nós são desnecessários. E às vezes a pessoa quer faltar do serviço e não quer arcar com aquela falta, ela quer aquele atestado. E aí pode acontecer ou dela comprar um atestado, como falou dessa facção criminosa que fazia isso, venda de atestado, ou ela em alguém cuja sua profissão ali como médico faz esse tipo de irregularidade, entregar um atestado sem uma necessidade expressa. Naturalmente que esse atestado ele pode ser aceito para abonar a falta ou não. Em sendo assim, isso traz essa questão delicada, porque a nossa vontade de faltar do nosso compromisso já vai dizer de algo que acontece que vai dentro de nós. O Chico, o período que ele trabalhou no Ministério da Agricultura, ele não teve uma falta. Foi ali um período em torno de 30 anos que ele ingressou ali por meio de concurso, o Chico Xavier, e ele ficou esses anos trabalhando ali em Uberaba, na Fazenda Modelo, no Ministério da Agricultura, e ele não faltou um dia de serviço. Daí mostra essa questão do comprometimento da disciplina, quando a alma ela abraça o trabalho e se compromete a dar o seu melhor. Porque essa mesma disciplina que ele tinha para ir no serviço e dar o seu melhor, ele tinha com o trabalho da mediunidade. Por isso foi possível vir a lume quase 600 obras pela sua mediunidade ínclita, devido à disciplina que ele tinha. Então, na verdade, a questão de ou ficar mudando de um lugar para o outro, sem conseguir parar num lugar, ou a questão mesmo de não ser fiel à minha ida ali, nos horários acordados, vai mostrar, na verdade, o que vai dentro de mim, que passa pela minha dificuldade de renunciar, de suar no bem. E aqui nós poderíamos abrir uma janela para a questão do centro espírita.
Porque às vezes pode acontecer de começarmos a participar num local, passa um tempo, vamos para outro. E isso vale para outras agremiações religiosas. Que às vezes eu abraço tal tarefa naquela agremiação, naquele tempo religioso, onde eu me sinta melhor, onde eu me sinta chamada a estar. E acontece de passar um tempo eu já querer fazer outra coisa. Por isso que quando Jesus traz à lume esses ensinamentos, ele está dizendo essa constância que passa pela nossa moral. De conseguir privar de algo para que o entorno ganhe. E isso mostra a premissa do caminho que Jesus fez quando conseguiu retirar da posição no oportuno instante, em obediência ao divino desígnio, subsequente à sua magnífica vitória quando de entrada em Jerusalém, foi traído por um dos amados discípulos, foi negado por um de seus companheiros e também recebeu isso de seguidores. A sua ideia é tida como revolucionária, perversora, e foi acusado como feiticeiro e bandido, tendo sua morte passado como a de um ladrão. Do qual derramará do ensinamento de Jesus, na virtude excelsa, retirar-se no instante supremo, fazendo o caminho solitário, mas com a proteção de Deus, coerente com aquilo que o Senhor pedia a ele. E Jesus é aquele que houvera transformado toda a Galileia, em derredor. Passou por Jerusalém, por Betânia. Ensinou encostado numa pedra, no alto de uma montanha, à beira de um lago, de um riacho. E houvera transformado numa fonte divina por onde passou. Levantou com desassombro contra a hipocrisia do farisaísmo daquela época. Houvera desapontado cambista no tempo de Jerusalém, e houve um honesto advogado e superior da sua parte de toda a causa grande do bem da verdade, mas quando no instante supremo do Calvário, num espetáculo comum para o povo, estava com a alma num silêncio profundo e maravilhoso. Não proferiu a mais leve acusação e nem se justificou. Em relação a si mesmo, não emitira defesa, ou justificativa, ou explicação, mas ele não se omitiu quando se tratava de defender a outrem, justificar a outrem e explicar a situação de outrem. Para ele mesmo, ele silenciou.
Humilde caminha, coroado de espinho, sangrando, sustendo na mão uma imunda cana à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob o apúlpia cusparada do exaltado populacho, num passo vacilante, face sangrenta, e sob o verro do peso da cruz, vilipendiado, e não articulara uma queixa. E essa trajetória do Cristo foi, na verdade, diante de toda a humanidade, nos ensinando que a virtude da abnegação, do desapego, da renúncia por amor ao reino de Deus, é a sua derradeira lição. Daí que foi uma revelação dele na nossa direção. Um ensinamento imorredouro que nós ainda depreendemos um raio de luz, uma réstea de entendimento no ápice dessa exemplificação. Em sendo assim, essa experiência de apanagiar a vitória sobre a minha própria humanidade lograr essa ascendência sobre mim mesma, enquanto vitória do espírito sobre a matéria, onde eu consigo quebrar o meu pendor inferior, quebrar o meu materialismo, e inclusive em detalhes como um celular, que eu tenho um modelo aqui que já tem anos, enquanto o aplicativo básico de uso necessário estiver baixando dele, eu vou continuar com ele. Vou comprar outro caso ele dê um defeito e não seja possível trazê-lo de volta, ressuscitá-lo, mesmo levando para conserto, aí sim, joga fora e compra outro. Mas enquanto este estiver usável, vou usar ele. Mesmo que tenha um modelo melhor, mesmo que tenha um celular maior, mesmo que tenha uma circuitaria eletrônica dele mais rápida, eu vou ficar com esse. Porque ele, enquanto baixa os aplicativos básicos, pode ser usado normalmente para o fim a que se propôs. Mas quando nós acreditamos que temos que trocar as coisas que temos, mesmo que elas ainda estejam funcionais e nos atendam, isso é a visão materialista. Que nos cabe quebrar. E à medida que a gente faz esse caminho, a gente vai também percebendo o inferno da ignorância em que inteligência sequiosa de luz se debate, a questão do inferno de primária necessidade absolutamente desatendida, o inferno do entorpecente, questão da dependência do vício, do lenocídio, que tem a ver com crime de aliciação para fim desonesto, notadamente comércio e prostituição, ou sexual, o inferno da desesperação, o inferno de criança desamparada ao léu,
Tudo isso gera suplício da loucura, da sombra, da enfermidade, do pauperismo, da delinquência, do abandono. E aí volta para nós, o que eu estou fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam? E nesse vigiar, aprender e servir, nós vamos atentos à nascente do coração, o móvel que está por trás da minha ação, para que a prática do bem genuína, limpa, elevada, nobre, nos garanta uma consciência tranquila, vez que todos somos responsáveis e seremos chamados a prestar conta pela nossa própria condição espiritual. Por isso que, conforme Jesus nos disse que o reino de Deus está no imo do nosso coração, o inferno também. E daí, a partir dessa disposição, nós vamos acendendo luzes em meia sombra que for.